sobre a Unesp? Vamos lá? É indiscutível, a Unesp é uma top, é uma faculdade extremamente bacana para quem quer fazer medicina e é tão concorrida quanto ela é boa. Para você que quer fazer Unesp, você tem que entender algumas coisas, tem que ter um plano, uma estratégia para conseguir passar nessa prova. Por quê? A gente tem uma relação candidato-vaga de aproximadamente aí 300, tem anos que são 260, 300. Gente, pensa ali, 300 candidatos por vaga é bastante coisa. Então, se eu não tiver um plano definido, se eu não tiver uma estratégia de estudos, infelizmente não dá para ser e nem daria, né, gente? A gente tá falando aí da faculdade, está entre as melhores faculdades públicas de medicina. Então, realmente, você precisa ali estar bem preparado. Débora, o que é estar bem preparado? Porque esse vídeo aqui é para quem quer se preparar, quem quer passar no vestibular. Gente, o que é se preparar para a Banca Vunesp, se preparar para esse vestibular? Olha só, pensa o seguinte comigo. Eu não sei quantos cursinhos existem nesse país afora, mas eu sei que são muitos. Muita gente está estudando no cursinho e fora dele. Muita gente vai prestar o vestibular da Unesp. E boa parte dos candidatos, não vou dizer todos, porque sempre tem aqueles que acham que estão estudando, mas não estão. Mas muitos candidatos estão estudando efetivamente para esse vestibular. Então, estudar somente lá, fazer roteiro, matar roteiro, fazer o que todo mundo faz, não vai ser suficiente. Isso você tem que ter clareza. Se você fizer o que todo mundo faz, estudar como todo mundo estuda, bater a carteirinha ali, né, do cursinho, fazer o tradicional, coisa que todo mundo faz, você vai passar anos estudando, se preparando para o vestibular. É isso que tem que ter claro. Por quê? Porque estudar muita gente está estudando, certo? Então tem alunos que ficam 3, 4, 5, 6 anos para passar na Unesp. Já vi casos que a pessoa ficou 7 anos e ainda não tinha passado. Então é importante você entender que se você fizer tudo que todo mundo faz, a tendência é que você tenha o resultado que todo mundo tem, que fique ali anos se preparando. E eu não estou falando que você não tem que estudar, porque você tem. Só que você precisa montar um plano de ação, de estudos, para que você realmente saia na frente. Provavelmente esses alunos que estão há anos tentando todas as possibilidades, matando o roteiro, eles estão estudando sem uma estratégia definida para a Unesp. Eles estão estudando um pouco de tudo, fazendo todos os simulados possíveis. Eles estão fazendo simulado da FUVEST, da Unesp, da Unicamp, do Enem, porque tem que fazer todos, porque tem que saber tudo, para a medicina tem que saber tudo. Gente, não é verdade. Infelizmente não é verdade. Para você passar em medicina na Unesp, você vai ter muito claro o seguinte: eu vou estudar para a Unesp, eu vou estudar os conteúdos da Unesp, eu vou estudar as matérias que vão cair na prova da Unesp. É isso. Então, o que muita gente não tem clareza, infelizmente, é justamente isso. Quais são esses conteúdos? O que exatamente eu tenho que fazer? Quais são as listas? Então, as perguntas que vocês precisam fazer é a seguinte: quais são os conteúdos que vão cair na Unesp? Ponto. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta importante: como que esses conteúdos que eu sei que vão cair na Unesp, como que eles costumam aparecer na prova? Segunda pergunta muito boa para ser respondida. Terceira pergunta ótima para ser respondida: onde eu vou conseguir questões? Quais são as questões que eu vou treinar esse tipo de conteúdo com essa característica? Outra pergunta importante: quais são os simulados que realmente são relevantes para mim, que eu tenho que fazer para eu conquistar minha aprovação? Outra pergunta relevante: quais são os desafios? Beleza, isso vai fazer você tendo essas respostas de qual conteúdo, lista, qual simulado, isso vai te dar condições de ir para a segunda fase. Isso vai te dar condições para ir para a segunda fase. E se você fizer isso bem feito, você vai passar para a segunda fase com chance de aprovação, que é uma outra ilusão que muitos candidatos têm. Vários alunos passam para a segunda fase na nota de corte. Gente, é triste, mas eu preciso falar isso para vocês. Candidatos que vão para a segunda fase na Unesp, na nota de corte, dificilmente passam em medicina. Então, por exemplo, a nota de corte foi 73, você tem que conseguir passar com 75, 77, com 80 de preferência. Se passar com 73, dificilmente você atinge a nota para passar. É muito raro. Então, você tem que conseguir passar para a segunda fase com uma folguinha ali da nota de corte. Ok, com essas primeiras perguntas, eu garanto segunda fase. Beleza, Débora, então agora isso vai para a segunda fase garantir a vaga. Exatamente, 50% da prova está lá. Eu diria, sinceramente, que ir para a segunda fase é 40% da prova.
60% da sua aprovação está na segunda fase. Uma redação bem feita, dentro do critério. O critério de correção da redação da Unesp é altíssimo, então eu preciso conhecer as nuances, as características, o que pode, o que não pode. E a Unesp é a única faculdade que destoa das outras provas da Banca Vunesp, então ela tem um critério ali muito especial só dela. Então eu conhecer isso vai me dar vantagem. E agora que ela voltou a ser dissertativa, eu sou suspeita, eu adorei a ideia dela ter voltado, eu acho que é bacana. Isso favorece os alunos que realmente estão estudando, na minha opinião. Débora, mas aí os conteúdos? Aí tem os conteúdos específicos de prova dissertativa, como é cobrado, enfim. Tá dentro daquele contexto de conteúdos, ok. Só que não basta eu dominar o conteúdo. O que eu preciso dominar? A banca, gente, critério de correção. O professor que vai corrigir minha prova, ele não quer ficar lendo respostas completas. O quanto eu escrevo bem, o quanto eu conheço do assunto. Não! O professor, ele tem um gabarito, um critério de correção do lado dele. Então ele vai pegar a minha prova, gente, cara crachá, lembra disso? Ele vai ter a minha prova e vai ter o gabarito padrão. Aceito ou não aceito? Pode ou não pode? Tá certo ou errado? Pensa o seguinte, o professor, ele corrige quantas provas por dia? Olha a relação candidato-vaga. Ele não vai ficar procurando, tentando entender, tentando ver se está... Não, ou está certo ou está errado, ponto final. Então, quanto mais objetivo, mais direto, quanto melhor você conhecer esse critério, muito mais chance você tem de aprovação. Eu diria que 60% da sua aprovação na banca da Unesp vem quando você conhece critério de correção. E esse ano a Unesp voltou a ser dissertativa, então é indispensável o aluno que não conhecer critério de correção, o aluno que não conhecer a prova dissertativa da Unesp, tchau, não é esse ano e não é Unesp, pode procurar outra prova. Então é muito importante você ter isso claro. Então você quer passar em medicina na Unesp esse ano? Conteúdo básico, o que vai cair? Quais são os exercícios que eu vou treinar nesse conteúdo? Quais simulados eu vou fazer para a Unesp, que tem característica da Unesp? Quais são os conteúdos específicos que só caem na Unesp? Como que cai? Qual que é o critério de correção da prova dissertativa? Como que eu apresento as minhas respostas dissertativas? Qual que é o critério de correção de redação? Débora, eu domino tudo isso, agora é só treinar. Pronto, é só treinar muito e se preparar no dia da prova, você vai estar pronto. Mas isso é um cuidado que você precisa ter. Muitos candidatos querem passar e o que eles fazem? Eles sentam, eles estudam 10, 12 horas por dia, ficam exaustos no dia da prova e se frustram. Por quê? Apesar de ter estudado muito, tá 5, 6, 7 anos no cursinho estudando, ele não conheceu, não fez o plano definido, ele não conheceu o básico da prova que ele precisa conhecer. Então, se você quer passar na Unesp, não cometa esse erro. Você precisa conhecer essas características.